Muito bem, obrigado, Luciana. Vamos em frente. Trazia o coração repleto de esperanças, traçavas tantos planos de alegria, e os sonhos adornavam-te os dias. Aí veio o temporal e o futuro trouxe a dor, a lágrima, a tristeza, a solidão. Voltaste os olhos para o céu como a indagar, porque rolaram pelo chão teus sonhos e todos os teus planos de felicidade. Chora, amigo, ninguém semeia dor e colhe paz. Se hoje tens o que plantaste lá para trás, o amanhã está em tuas mãos. Persiste, acende a tua luz, mesmo que doa, e segue a direção do amor mais puro. Assim verás teus sonhos germinando no futuro. Amigo, ninguém semeia dor e colhe paz. Se hoje tens o que plantaste lá para trás, o amanhã está em tuas mãos. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento dos pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus na tua volta, irmã, a sorrir. Sinto Deus na saudade que evoca lembrança. Sinto Deus no viver com feliz esperança. Sinto Deus no suave perfume da flor. Sinto Deus no adeus, companheiro da dor. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Sinto Deus no suave perfume da flor. Sinto Deus no suave perfume da flor. Sinto Deus no adeus, companheiro do amor. Ouço Deus, vejo Deus, sinto Deus.
Muito bem. Luciana, muito obrigado. Então, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Lamento, mas eu não estou conseguindo aparecer na tela por alguma questão de configuração do meu celular, mas nada vai dificultar o bom proveito do nosso encontro de hoje. Volta e meia, não é, meus amigos? Nós, como que chegamos àquela ideia de que os fenômenos psíquicos, eles podem ser anímicos ou mediúnicos. E nós temos exatamente estudado tudo isso já há um certo tempo, tanto na apostila número 1, que é aquela que nós estamos de volta, como na apostila número 2. E também, no mesmo contexto, a ideia de que os fenômenos mediúnicos, eles podem ser de efeitos físicos e de efeitos intelectuais. Então, essa é como que uma base, não é? Importante para nós nos situarmos em qualquer estudo, em qualquer conversa a respeito deste tema que é a mediunidade. Então, da última vez que nós estivemos juntos, nós começamos o tema número 7, que é o que classifica a mediunidade de efeitos físicos. Então, como não é um capítulo grande, eu achei interessante que nós pudéssemos retomar o capítulo desde o início. E como hoje nós não vamos fazer o treinamento da mediunidade, vamos fazê-lo no dia 29, na segunda-feira que vem, nós teremos oportunidade de examinarmos o capítulo todo. Ele que começa na página 71. Queria lembrar com vocês que nem todo mundo que é espírita tem, assim, uma familiaridade com os efeitos físicos de um modo geral. Então, hoje nós vamos lembrar de alguns deles que são mais interessantes, mais frequentes, e talvez dê para nós nos lembrarmos também daqueles que são menos comuns. Então, meus amigos, vamos buscando pela leitura da apostila, mas também buscando todas as lembranças a respeito da importância destes elementos de efeitos físicos. Talvez até nos recordando de aspectos históricos, tanto no sentido dos precursores do espiritismo, quase todos eles eram médiuns notáveis e quase todos eles tinham a condição da ectoplasmia, que é a base de qualquer dos tipos ou expressões mediúnicas de efeitos físicos. Muitos deles eram médiuns, como Daniel Douglas Home. Ele levitava, ele saía suspenso, janela afora, e não caía lá embaixo. E voltava para dentro e se acomodava novamente no piso. Outras pessoas se notabilizaram por isso, mas Daniel Douglas Home, ele foi um exemplo que é lembrado sempre. Outro exemplo dessa nossa etapa tem a ver com as irmãs Fox. Lembram dos chamados fenômenos de Hydesville? Lembram de que a família Fox passou a viver na cidade de Rochester, no estado de Nova York, num casebre de madeira. E, numa certa altura, começaram a haver batidas
escutadas pelas três irmãs e pelos pais. E aquilo era algo inusitado e deu margem a todo um movimento da imprensa que visitou a casa da família Fox para tentar elucidar o que acontecia lá. E uma curiosidade, isso tem a ver com efeitos físicos, as batidas nas paredes de madeira, todos os integrantes ouviam. Então não era clareaudiência, era um efeito tão físico que qualquer um escutava. E aí foi se descobrindo que era a tiptologia, ou as batidas com alguma informação. Por exemplo, se usava uma espécie de um calendário, na verdade, de um alfabeto, para a construção de frases, para que aquilo que aquele espírito desencarnado desejava verbalizar, vamos dizer assim, pudesse ser de domínio público. E aquele espírito, especialmente, chamava-se Charles Rosman. E ele tinha morrido naquela casa, vitimado por um crime como que gerado por aquele que morava antes da família Fox. E para chamar a atenção de si e para revelar o seu segredo, ele acabou criando com a mediunidade, o ectoplasma das três irmãs, a comunicabilidade através das batidas. Então, estes são apenas dois elementos históricos, mas existem outros. E mais cedo ou mais tarde, nós vamos chegando a vários deles. Queria lembrar com vocês a importância dos efeitos físicos quando do estudo do livro dos médiuns. De tal maneira que, claro, Allan Kardec conheceu as chamadas mesas girantes na sociedade parisiense, leiga, que nem conhecia nada, o espiritismo ainda não tinha sido desenvolvido por Kardec. Aliás, foram exatamente os fenômenos das mesas girantes que amigos de Kardec convidaram para que ele conhecesse. Ele reconheceu que por trás daquelas movimentações circulares das mesas, algo que acontecia com muita frequência na sociedade parisiense, havia alguma coisa inteligente por trás, eram elementos invisíveis, eram espíritos desencarnados, e eles, como que respondiam aos questionamentos, às perguntas das pessoas comuns, que não tinham ideia de nada, eram curiosos como quaisquer outros. E foi exatamente por causa desses fenômenos que Allan Kardec começou a estudar quem estaria por trás daquelas respostas inteligentes. E aqui apenas uma lembrança histórica. Os fenômenos das mesas girantes, eles são muito claramente associados à França, a Paris, mas eles tiveram origem nos Estados Unidos. E aí eu mesmo tenho fotografia de pessoas comuns se reunindo em torno da mesa, uma meia dúzia de 8 ou 9, e estabelecendo contato com os desencarnados. E como Allan Kardec, que era o grande pesquisador, o grande missionário, com a tarefa de desenvolver o Consolador prometido, apesar dos fenômenos, por exemplo, das irmãs Fox, de Daniel Douglas Home, como também
das mesas girantes acontecerem nos Estados Unidos, esses fenômenos foram transferidos para Paris. E por causa disso, esse conjunto foi dando margem a que Kardec, então, se interessasse para que pudesse compreender como é que aquilo era possível, já que ninguém podia ver ou perceber ou enxergar qualquer entidade desencarnada. Enfim, vamos de volta para a apostila. É importante ter entendimento claro e abrangente relacionado a dois conceitos usuais à prática espírita. O que é médium? Instrumento humano de que se servem os espíritos desencarnados para se comunicarem. E o que é mediunidade? A faculdade psíquica inerente ao ser humano, manifestada em diferentes graus e tipos. Médium é toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Essa faculdade é inerente ao homem e, por conseguinte, não constitui um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que não possuam alguns rudimentos dessa faculdade. Pode-se, pois, dizer que todos são mais ou menos médiuns, incluindo, claro, todos vocês que fazem parte desse grupo de estudo. Pode-se, pois, dizer que todos são mais ou menos médiuns. Usualmente, porém, essa qualificação só se aplica àqueles em quem a faculdade se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade. Vocês lembram, nós já trabalhamos várias questões, mas vocês lembram da mediunidade intuitiva? A mediunidade intuitiva, ela é sutil. Então, muitas vezes as pessoas têm intuições, todo mundo tem o direito de tê-las, mas elas não sendo ostensivas, em geral, as pessoas que têm essas intuições, eles podem ou elas nem serem consideradas médiums, nem por elas mesmas, nem por aqueles que, espíritas ou não, convivam com elas. Dá para entender, não dá? Pois bem, enquanto faculdade psíquica, a mediunidade acompanha a evolução intelectual e moral do espírito e se manifesta em qualquer plano de vida, físico ou espiritual. Uma coisa é o que acompanha a outra. Outra coisa é qualquer ideia equivocada de que médiuns notáveis ou mesmo médiuns ostensivos sejam pessoas, vamos dizer, de uma evolução espiritual superior a quem quer que seja. É bom deixar isso claro. Pois bem, como instrumento de melhoria do ser humano, entre tantos disponibilizados pelo Criador, vejam que bonito isso. A mediunidade pode desenvolver-se gradualmente ao longo das reencarnações sucessivas ou adquirir a feição de compromisso ou de missão previstos no planejamento reencarnatório. Então, lembrando que nós temos médiuns que são verdadeiramente missionários. E um deles é o exemplo para nós todos, que somos espíritas e somos brasileiros. É o médium missionário Francisco Cândido Xavier.
podemos deixar quaisquer outros de lado. Lembrando que também existe a mediunidade fenomênica, que também existe a mediunidade de parceria. Então, vejam como é interessante esse espectro das possibilidades mediúnicas. E o mais importante também é nós nos lembrarmos que nós estudamos esse tema porque somos espíritas, mas a mediunidade, ela também pode ser uma realidade para pessoas que não tenham a menor noção ou nunca tenham tido contato com os conteúdos espíritas. Nós podemos ter médiuns ostensivos ligados à ciência, ligados a outras crenças, em que exatamente por causa da mediunidade eles foram se tornando pessoas úteis, pessoas com um preparo para serem representantes dos bons espíritos na Terra, nos países de um modo geral, para servirem à humanidade, independente de terem conhecido ou não a doutrina espírita. Perdão que eu estou tossindo, convalescendo de uma gripezinha. Neste aspecto, a proposta do Espiritismo é a de esclarecer e educar o médium à luz do conhecimento espírita presente nas obras codificadas por Allan Kardec, assim como a vivência do Evangelho de Jesus. Jesus e Kardec representam os fundamentos da prática mediúnica em particular e do espiritismo em geral, conforme a feliz expressão de Emmanuel. Em suma, diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Jesus a porta, Kardec a chave. Essa é uma expressão bem conhecida. Outro ponto não menos importante é o fato de não existir um tipo de mediunidade mais importante que outro. Todos são úteis e necessários por serem concessões divinas voltadas para a edificação do ser humano, como ensina o apóstolo Paulo. E quando ele fala edificação do ser humano, nós também relacionamos a construção do homem de bem. Leiam, por favor, anotem para não esquecerem o capítulo Sede Perfeitos do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E é um texto notável que se chama O Homem de Bem. Leitura obrigatória, porque é a meta, é o futuro. A propósito dos dons, agora é Paulo, a propósito dos dons do Espírito, irmãos, não quero que estejais na ignorância. Há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diversidade de modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. Por isso que se você vai e busca estudar, ler ou reler o livro Evangelho segundo o Espiritismo, você vai encontrar o Sermão da Montanha em toda a obra extraordinária de Kardec. Esta
o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas a outra questão é que dentro do Sermão da Montanha, você tem acesso às bem-aventuranças. E a primeira bem-aventurança: bem-aventurados os pobres de espírito, porque verão a Deus. Pobres de espírito, no sentido, claro, daqueles que percebem a sua pequenez, a sua humildade, simplicidade, que se dão conta de um longo caminho a ser percorrido, que guarda para si os ensinamentos de Jesus e de todos os seus prepostos, e se reconhece pequeno, pobre no sentido de não ter ainda sido capaz de adquirir como que as virtudes espirituais. Todo médium precisa ler e reler, cultivar e guardar dentro de si essa ideia da primeira bem-aventurança de um pequeno conjunto lindo delas. Enfim, mais um motivo para uma releitura, pelo menos, das bem-aventuranças, porque, por exemplo, aquela que eu mencionei agora, bem-aventurados os pobres de espírito, ela está contida, explicada, comentada no capítulo 7 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E aquela menção à mensagem sobre sede perfeitos está exatamente no capítulo Sede Perfeitos, que é um capítulo à parte. Brincando, fica a dica para ser lida, relida, refletida, para que nós não incorramos nos equívocos que muitos médiuns do passado e da atualidade se ligaram e perderam as suas oportunidades evolutivas, se deixando arrastar pelo orgulho, pelo egoísmo e pela vaidade. E ainda, sempre lembrada a indiferença e sempre lembrada a ideia da cobiça, de procurar ligar o conhecimento espírita e a mediunidade a qualquer tipo de vantagem pessoal. É a derrocada de um sem número de espíritas ao longo de um século e meio da história da doutrina espírita. Voltemos, então, para o nosso texto. Cada um recebe o dom de manifestar o espírito para a utilidade de todos. A um, o espírito dá a mensagem de sabedoria, a outro, a palavra de ciência, segundo o mesmo espírito. A outro, o mesmo espírito dá a fé. A outro ainda, o único e mesmo espírito concede o dom das curas. A outro, o poder de fazer milagres. A outro, a profecia. A outro, o discernimento dos espíritos. A outro, o dom da xenoglossia, ou de falar em línguas. A outro ainda, o dom de as interpretar. Mas é o único e mesmo Espírito que isso tudo realiza, distribuindo cada um os seus dons conforme lhe apraz. Lembrando que todo esse parágrafo é de Paulo de Tarso.
o apóstolo dos gentios, lembrando do seu livro Atos dos Apóstolos. Aliás, na companhia de Lucas, o apóstolo que estudou medicina na Antioquia, na Síria, e se torna médico, e Paulo de Tarso, e ele, Lucas, peregrinam por regiões extensas do Oriente, divulgando o Evangelho de Jesus. Segundo a codificação espírita, a mediunidade é classificada de acordo com a natureza dos efeitos que a manifestação dos espíritos produzem, físicos e inteligentes. Efeitos físicos. Dá-se o nome de manifestações físicas às que se traduzem por efeitos sensíveis, tais como ruídos, lembram da tipologia? Movimentos e deslocamentos de corpos sólidos. O efeito mais simples e um dos primeiros que foram observados consiste no movimento circular impresso a uma mesa. Eu vou lembrando que há um tempo atrás eu postei 2 vídeos de um grupo na Bahia, no interior da Bahia, que trabalhou em mesas com movimentos circulares. Como eu já postei lá, fica a dica. Entrem na questão do nosso grupo que fala das mídias, e aí vocês entram nas fotografias e nos vídeos, e vocês vão ter acesso de novo a esses vídeos que são exemplos do que a apostila está nos lembrando agora. E a designação, portanto, de mesas girantes para indicar essa espécie de fenômenos. A mediunidade de efeitos físicos, muito comum à época de Kardec, abrange uma vasta categoria de fenômenos que podem ser produzidos espontaneamente, à revelia do médium ou com a colaboração consciente dele. Os médiuns de efeitos físicos são fornecedores naturais de ectoplasma, também chamada de força nervosa por Allan Kardec. É um fluido vital, substância considerada um subproduto do fluido cósmico universal. O espírito André Luiz presta algumas informações a respeito do ectoplasma, substância imprescindível às materializações e transportes de objetos e de espíritos. Dois pontos, agora é André Luiz. O veículo físico começou a expelir o ectoplasma, qual pasta flexível, à maneira de uma geleia viscosa e semilíquida, expelida através de todos os poros e com mais abundância pelos orifícios naturais, particularmente da boca, das narinas e dos ouvidos, com elevada percentagem a exteriorizar-se igualmente do tórax e das extremidades dos dedos. Reparem que aquilo que vem das extremidades dos dedos, você pode correlacionar ao passe magnético, à fluidoterapia espírita. Mas não somente. Mas as mãos, não é verdade? São como que os elementos mais típicos para a doação fluídica voluntária na casa espírita. Seja no passe após a palestra pública, seja uma reunião de cura. A fluidoterapia
espírita. Por coincidência, acho que foi hoje de manhã, eu estava olhando algumas coisas no Facebook e repostei um texto sobre mediunidade de cura. Então, eu vou mais adiante levar para o grupo, para vocês que quiserem fazerem uma leitura, é uma síntese bonitinha, vale a pena ler. A substância caracterizada por um cheiro especialíssimo que não conseguimos descrever escorria em movimentos reptilianos, acumulando-se na parte inferior do organismo medianímico, onde apresentava o aspecto de uma grande massa protoplásmica, viva e tremulante. As manifestações físicas mais simples são os ruídos, os barulhos, mas há muitos outros, pancadas em móveis, portas ou ecoadas no ar, surgimento, deslocamento e desaparecimento de objetos, escrita direta em papel, parede, pedras, sons e vozes audíveis em determinado recinto ou na atmosfera, o que chamamos de voz direta, materialização de espíritos e de objetos. Ruídos, pancadas e pequenos deslocamentos de objetos são manifestações simples, mas que devem ser averiguados com cuidado. É principalmente neste caso que se deve temer a ilusão, já que uma porção de causas naturais pode produzir ruídos. Posso brincar? Aqui em casa, na cozinha, bem perto da geladeira, o que acontece de ruídos espontâneos, e às vezes são de tal intensidade e frequência que eu fico conversando, não é? Imaginando que tem alguém ali para se conversar. Provavelmente não é fenômeno mediúnico de efeitos físicos. Provavelmente é alguma coisa da própria geladeira. Mas é algo tão nítido que eu acabo associando a uma ideia de tipologia. Mas, lembrando da apostila, há que se ter cuidado para nós não avaliarmos como sendo uma coisa e não é, não é? Lembrando, não é, que existem dificuldades, às vezes, de atestar a veracidade dos fenômenos espontâneos de efeitos físicos. Então, surgiram, a partir desses fenômenos, dois tipos de linguagem utilizados na comunicação regular dos espíritos com os encarnados: tiptologia, ou linguagem das pancadas. Conheci de Péricles em grupos de pessoas comuns e com a presença de Dona Yolanda, médium de ectoplasmia, desencarnada há alguns anos, aqui no Rio de Janeiro. E a sematologia, ou a linguagem dos sinais. A tiptologia, por sua vez, é classificada em tiptologia basculante e tiptologia alfabética. A primeira consiste no movimento da mesa que se levanta de um só lado e cai batendo com um dos pés da mesa. Em geral, são mesas que têm 3 pés, para facilitar esse tipo de fenômeno. Basta para isto
que o médium ponha a mão na sua borda, tendo convencionado, por exemplo, que uma pancada significa sim e duas significa não, ou vice-versa, o que é indiferente. O experimentador dirigirá ao espírito as perguntas que quiser, e os espíritos vão responder ou não. Eu me lembro de reuniões muito interessantes. Eu me lembro que uma vez nós estávamos em Milão, na Itália, num determinado centro espírita, e nós estávamos terminando um estudo, uma palestrinha sobre mediunidade, e tinha um público presente. E nesse público, algumas pessoas que eu já conhecia de outras viagens ao mesmo grupo na mesma cidade de Milão. E aí eu entendi que era válido fazer uma demonstração prática a respeito da tipologia e sematologia. E eu me lembro que eu dormia na casa da dirigente, que na verdade era o próprio centro espírita. É interessante dormir num centro espírita. Outra hora eu comento isso. E eu me lembrava que havia uma mesa. E era uma mesinha de cabeceira da instituição. E lembrando dessa mesinha, eu pedi que a trouxessem para o encontro de estudo. Era um pequeno anfiteatro. E aí, o público presente, nós sugerimos que eles ficassem no entorno, colocamos a mesa pequenininha no centro da parte que estava sem público, e aí eu convidei algumas pessoas que eu tinha ideia que poderiam ser médiums envolvendo ectoplasmia. Eram mais ou menos 4 ou 5, no máximo 6 médiums. Aliás, eu acho que todas elas eram mulheres. E a Viviane era uma delas e estava participando dessa reunião. E olha, e a mesa foi para cá, e a mesa foi para lá. E era nítido que não dependia do toque da mão delas, de uma das mãos de cada uma. Tinha ectoplasma para dar e vender, brincando. E aí foi muito bom, porque foi a primeira vez que aquelas pessoas tiveram uma ideia da tipologia e da sematologia. Não é? Então as pessoas ficaram muito surpresas, muito admiradas, mas gostaram imensamente. E é uma coisa que quando você participa e assiste numa ocasião, você nunca mais esquece. É como as nossas reuniões de materializações de espíritos. De repente, tem o espírito A, o espírito B, eles vão trocando de lugar e numa reunião de 3 horas você interage, vamos dizer, com 10 espíritos diferentes. Você nunca mais esquece isso. E não é apenas a questão fenomênica, é a questão humana de você conhecer e você interagir com teus irmãos do outro lado, como já se mencionou, talvez uma vez ou outra antes. Desculpe. A tipologia alfabética é um aperfeiçoamento da anterior. Trata-se de uma técnica
em que as letras do alfabeto são indicadas mediante um número convencional de pancadas, sendo então possível obter-se palavras, frases ou até discursos inteiros. De acordo com o método adotado, a mesa dará tantas pancadas quantas forem necessárias para indicar cada letra. Isto é, uma pancada para o A, duas pancadas para o B e assim por diante. Ambas as modalidades estão totalmente em desuso no meio espírita atual por serem lentas e fastidiosas. Foram substituídas, claro, pela psicografia, que é a prática mediúnica de efeito inteligente. Quanto às demais manifestações de efeitos físicos, temos pneumatografia ou escrita direta. É a escrita produzida diretamente pelo espírito, sem intermediário. Difere da psicografia por ser esta a transmissão do pensamento do espírito mediante a escrita feita com a mão do médium. Pneumatofonia ou voz direta, já que os espíritos podem produzir ruídos e pancadas, podem igualmente fazer que se ouçam gritos de toda espécie e sons vocais que imitam a voz humana, tanto ao nosso lado como no ar. Lembram de José Grosso? Pois bem, é um espírito que se familiarizou muito com a voz direta ao longo de muitas décadas, muito conhecido pelos espíritas no Brasil. E, por último, materialização de espíritos e transporte de objetos. São fenômenos que surgiram com mais intensidade logo após a desencarnação de Kardec, em 31 de março de 1869, e que foram investigados exaustivamente por cientistas do passado. O cientista britânico William Crookes sistematizou tais fenômenos, sobretudo pela análise das materializações do espírito de Kate King ou Anne Morgan em reencarnação anterior, ocorridos pela mediunidade de Florence Cook. Veja, a propósito, o livro Fatos Espíritas, de William Crookes, editado pela FEB. Estes temas serão objeto de estudo mais aprofundado no programa número 2, que é a próxima apostila, à qual nós chegaremos no ano que se inicia por agora. Posso deixar um dever de casa para vocês, mas é proibido não cumpri-lo. Que vocês pesquisem nesta última semana, até o dia 29, nomes de pesquisadores sérios, antes de Kardec, durante ou depois. Cientistas, aliás, alguns deles renomados. E também, ao mesmo tempo que vocês pesquisem nomes de médiuns, homens e mulheres, que serviram como instrumentos de pesquisa, seja na Itália, na França, no Reino Unido, no Brasil, figuras lindas, como Peixotinho e tantos outros. Madame Elisabeth d'Espérance,
mas eu não vou ficar aqui fazendo eu mesmo um certo esforço de memória, eu vou deixar por conta de vocês. Não postem no grupo, mas se preparem, porque na semana que vem eu vou, vamos dizer, pedir de improviso para A, para B ou para C, para ver o que cada um pesquisou. Tá bom assim? Muito bem, meus amigos. Então, agora são mais ou menos 8 horas. Vamos aproveitar que nós temos um tempinho e, se vocês quiserem, nós podemos ver algumas dúvidas, alguns questionamentos de vocês antes do encerramento. Então, tudo bem que a apostila ela é muito clara em tudo, mas se houver alguma questão interessante, aliás, eu também lembro que eu prometi e devo ter colocado no grupo uma vez um pesquisador espírita lá de Recife, Pernambuco, convidou para um estudo online, acho até que durante a pandemia. E aí ele foi gravado, e nesse estudo eu conto as vivências que eu tive em reuniões de materializações aqui no Rio de Janeiro. Foi um período de mais ou menos 10 anos, e ali, como eu comento, eu conheci uns 20 espíritos diferentes. Mas então, quem quiser, olhe lá onde temos os aspectos da mídia dentro do nosso grupo. E aí, quem quiser, aproveita para olhar de perto. Tá bom? Então, meus amigos, eu vou, já que ficou tudo mais ou menos claro, eu vou então pedir para a Luciana. Posso só fazer um comentário muito rapidamente? Afinal, Sim, dona Adelina. sim. Olha, acerca das mesas girantes, portanto, as mesas Fale com um pé de pouquinho gato. mais perto do Sim, microfone, por ok. favor. Acerca das mesas girantes e, portanto, as mesinhas redondas com o que chama-se o pé de galo, que são com um tripé, não é? Portanto, eu só queria comentar que por acaso assisti uma sessão, participei numa sessão no âmbito do estudo da mediunidade com uma pessoa que você conheceu, que é a La Salette do Porto, do Centro Migalha de Amor, nos finais dos anos 90. E eu lembro-me de ter participado nessa, nessa sessão, foi uma sessão ou duas, e de facto a mesa, sentámos à volta da mesa, uns poucos de médiums, e a mesa levantou-se e começou a girar. Foi muito, muito, muito interessante. Foi uma experiência comovente e única, não é? Portanto, Sim, e a falar da levitação também, eu não sei, eu fiquei com a sensação, pelo menos se a memória não me falha, daquilo que eu li sobre Teresa d'Ávila, ela também tinha essa faculdade de levitar, assim como o Padre Pio, também há histórias do Padre Pio levitar, que é muito interessante. Mas eu lembrei-me da La Salette, não é? Que eu nem sequer sabia que você a conhecia e na saudosa portanto, La Salette, e o que não sabia que você conhecia a La Salette e afinal conheceu, e ela veio-me à lembrança, porque foi com ela que eu testemunhei, portanto, o fenómeno das mesas girantes. muito bem, é isso mesmo. São fenômenos universais, apenas eles são incomuns. Então,
a maioria das pessoas não teve oportunidade de ver isso de perto. Mas é como você falou, vendo uma vez, você jamais esquece. Se eles são autênticos, claro. Muito bem. Alguém mais, Vivi? Uma pergunta simples, mas que às vezes me deixa mais encucado. É, eu não tenho certeza, mas tenho quase certeza que no livro dos espíritos ou dos médiuns, eles dizem, Kardec diz que para que ocorra um fenômeno de efeito físico, há necessidade de um espírito, né, a partir do fluido de um médium, né, de ectoplasma de um médium. Mas a minha pergunta é a seguinte: será que é possível ocorrer um fenômeno de efeito físico? Por exemplo, o transporte de um objeto, uma caneta que está em cima de uma mesa e vai para cima do sofá, né? Isso é possível só com o pensamento do médium e a liberação do próprio ectoplasma para fazer isso, como um efeito anímico? Ou precisa necessariamente de um espírito para transportar o objeto de um lugar para o outro? Vivi, olha, cada encarnado que é médium de ectoplasmia, ele é um espírito, ele é uma alma. Então, dependendo da familiaridade, dependendo da ciência que ele tem sobre essa fenomenologia, nada impede de o próprio médium ele utilizar as suas condições fluídicas e deslocar um objeto dependendo da sua qualidade ectoplasmática. Outra questão que tem um paralelismo com isto é o médium de cura. Um médium de cura é um médium de efeitos físicos. O ectoplasma, o fluido vital, as moléculas sadias, como Kardec disse, que substituem as moléculas doentes, o próprio médium de cura, ele, tendo vivência, estudo, consciência, boa vontade, ocasião, ele não precisa de ninguém. Só que ninguém está sozinho. Toda pessoa tem um anjo de guarda, tem um espírito protetor, tem alguém que colabora. Então, não faz sentido, seja para uma coisa ou para outra, o médium espírita ou não trabalhar sozinho. Possível é, tanto para uma coisa como para outra. Mas até nem convém. Até para que o ser humano encarnado, com as suas limitações morais, não se ache capaz de certa fenomenologia e acabe, vamos dizer, tendo o seu orgulho hipertrofiado, porque ele é capaz de mover objetos ou de proporcionar o alívio de um sintoma de uma pessoa qualquer numa reunião pública. Não, eu pensei, isso veio à minha cabeça exatamente até no sentido contrário mesmo, né? Do médium mal intencionado. Será que ele seria capaz de causar um dano físico a outra pessoa, alguém, independente da presença de um espírito? Eu pensei, dei o exemplo da caneta, por ser uma coisa simples, mas o que Aí é veio na outro. minha cabeça, da mesma forma que um médium pode usar o seu ectoplasma, entre aspas, sozinho, para uma reunião, né, de cura, de tratamento, de redução do tamanho de um tumor, será que um médium mal intencionado pode gerar, sei lá, um tumor ou alguma coisa um pouco mais simples num outro corpo físico, assim, só com o seu ectoplasma? Você devia ter explicado no início. Agora é um outro departamento, mas ele é análogo. Então, assim como ele pode movimentar elementos para o bem, na Terra, nesse planeta semi-primitivo, qualquer um, se tem ideia das suas potencialidades, pode trabalhá-las, vamos dizer, para criar
dificuldades, problemas, enfermidades, transtornos para as outras pessoas. Os espíritos desencarnados, eles não são obsessores com muita frequência? Então, Sim, também temos os obsessores encarnados, lamentavelmente. São do mesmo gênero de criaturas imperfeitas da pior espécie. Não existe a magia mental, o uso da força mental para criar prejuízos para desafetos, ou pelo menos desafetos na aparência para essas pessoas? não, sim, Como, mas em geral tem espíritos envolvidos nisso também, até pelo pensamento ruim, claro, né? Então não sei o claro. quanto a gente consegue separar direitinho isso. Não dá para separar, porque a afinidade traz para perto imediatamente os afins. Mas, pensando teoricamente, o encarnado pode fazer tudo, entre aspas, sozinho. Ai dele, dependendo da sua escolha. Não é? Muito bem. Então vamos encerrar, gente? Tenho mais uma pergunta, se pode ser? Olha, até que pode. Obrigada. Olha, olha, eu estou aqui a pensar, de facto, por exemplo, qual seria o propósito ou o motivo pela qual a levitação acontece com certas pessoas? Qual seria a vantagem ou o ensinamento ou o porquê da levitação, por exemplo, eu sei que é muito raro, mas o porquê desse fenómeno? Dona Adelina, Sim. é muito bem a senhora questionar isso, mas lembra que hoje em dia ninguém anda levitando por aí. Isso não impede de uma determinada pessoa encarnada, ligada a uma crença, a uma religião, para os seus pares, promover, para chamar a atenção, um fenômeno inusitado. Exemplo, a levitação, a xenoglossia ou qualquer outro. Mas, quando as levitações aconteciam, nós estávamos em outra época. E tudo foi, como nas mesas girantes, para chamar a atenção da sociedade. Então, quando Daniel Douglas Home fazia isso, era para chamar a atenção dos fenômenos inusitados, dos chamados precursores da doutrina espírita, para convidar a sociedade, gente, que coisa estranha alguém ficar a 2 metros do chão. E isso foi ensejando que as pessoas fossem valorizando isso para procurar estudar. Um que outro chegou a certas questões interessantes. Mas o que tirou as dúvidas sobre tudo isso? Kardec, o advento da doutrina espírita. E na medida que o Consolador prometido chegou, ele foi iluminando tudo. E essa luz foi fazendo com que fenômenos tão estranhos, tão curiosos, tão inusitados, fossem deixando de existir por falta de sentido. Eu vou brincar, não que eu não gostaria de levitar por aí, eu gostaria, não é? Mas não faz sentido, não é? Os conteúdos doutrinários espíritas fundamentais são do Evangelho de Jesus. Se é para chamar a atenção para os ensinamentos dele, até se compreende, mas chamar a atenção por fenomenologia pura já foi importante.
mas o mundo vem progredindo e essas coisas perderam sentido. O que também não seria de se admirar se amanhã ou depois um que outro exemplo fosse lá na Índia, na China, num país africano, ou até de volta na França, promover um fenômeno espontâneo inusitado para trazer mais um reforço ao convite, ao estudo dos fenômenos que foram tidos como paranormais, mas que, na verdade, são fenômenos compreensíveis uma vez devidamente estudados. Então, portanto, podíamos incluir nessa chamada de atenção, digamos assim, para, portanto, as realidades espirituais e para os ensinamentos do Cristo, os fenómenos, portanto, que, por exemplo, o Padre Pio, São Francisco de Assis, outros assim, tiveram com os stigmata, ou seja, com sim, a stigmata, portanto, as chagas de Cristo, A portanto, ideia, dona seria a Adelina, mesma é ideia, que seria? essas pessoas Sim. que foram capazes de serem protagonistas pelo seu ectoplasma, por alguma condição moral mais elevada ou não, todos eles foram protagonizando para chamar a atenção, para ser um estímulo à fé dos crentes. Não pelo fenômeno em si, mas fenômeno chama a atenção. Não adianta só o fenômeno se o Padre Pio não traz o conteúdo de esclarecimento das lições de Jesus. Sim, Não sim, faz sim, sim, sentido, claro. Sim, 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 claro, claro. tá Muito bom? obrigada pela explicação. Sim, sim, obrigada. Nada, dona Adelina. Muito boas as perguntas também. Vamos então, Luciana, pensando no Natal, não é? é? Fazendo de tal maneira que todos se sintam envolvidos pelo espírito do Natal nesse finalzinho, até porque nós nos veremos de novo no dia 29, antes do finalzinho do ano. Anoiteceu, o sino gemeu, a gente ficou feliz a rezar. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel, mas que engano tinha eu. Todos nós somos então filhos do bondoso Deus. Noite feliz, noite feliz. O Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém. Eis na Lapa Jesus, nosso bem. Glória então, ó Jesus, glória a ti, ó Jesus. Bate o sino pequenino, sino de Belém. Já nasceu o bom menino para o nosso bem.
Paz na terra, pede o sino alegre a cantar. Abençoe, bom menino, este nosso lar. Hoje a noite é bela, juntos eu e ela, vamos à capela, felizes a rezar. Ao soar do sino, sino pequenino, vai, ó Deus menino, nos abençoar. Bate o sino pequenino, sino de Belém. E quero ver você não chorar, não olhar para trás, nem se arrepender do que faz. Quero ver o amor vencer, mas se a dor nascer, você resistir e sorrir. Se você pode ser assim, tão enorme assim, eu vou crer que o Natal existe e ninguém é triste e o mundo é sempre amor. Bom Natal, um feliz Natal, muito amor e paz para você, para você. Obrigado, viu, Luciana? Tudo muito lindo. Então, meus amigos, uma boa noite para todo mundo. Curtam aí a semana inteira. Tenham todos uma noite de Natal especial, na companhia dos seus, com muita saúde, muita esperança, muitos sonhos. Muito obrigado a vocês todos e, no mais tardar, até segunda-feira. Nós temos a Fluido Infantil na quinta e temos as preces todos os dias. Fiquem todos muito bem. Não se esqueçam do dever de casa. Tá bem? Então tá. Durmam bem e até lá.